A paz do nosso Salvador Yahshua Mashiach para todos aqueles que creem no sacrifício do ungido no Calvário. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Meus irmãos, eu quero ler um texto aqui em Apocalipse capítulo 19, somente o versículo de número 10. É um texto bastante conhecido dos irmãos, em que tem uma revelação muito ampla da parte do Criador para conosco, porque muitas pessoas que realmente eles estudam a profecia. Eu concordo que eles estudam, mas eles estudam por livro, por Joséfo, por outras pessoas, outras fontes. A própria palavra, ela já se explica. Agora é óbvio que a pessoa tem que orar ao Pai, pedindo esse entendimento, como diz Lucas escreveu no capítulo 22, versículo 44. Que abrir o entendimento para compreender, do 44, né, diante, para compreender as escrituras. Romanos capítulo 12 também fala que a nossa mente tem que ser transformada para que nós possamos experimentar qual é a boa e perfeita vontade do Criador. Seja renovada a nossa mente, né? Nossa mente, quando fala de mente, fala de entendimento, raciocínio. Então eu vejo aqui em Apocalipse 19 que o texto ele é bem categórico, ele é bem revelador, ele explica tudo e mostra. A gente vê até tantas pesquisas e enquetes aí nas redes sociais falando se Jesus é Deus, né? E a gente vê claramente, irmãos, que o Mashiach, ele não é o Criador. Mas, quando ele veio, o próprio Espírito do Criador estava nele. Porque, se nós olhar lá no Evangelho de João, o próprio Felipe diz para ele, diz, mestre, mostra o Pai que nos basta. Ele diz para Felipe, Felipe, estou há tanto tempo convosco e não me entende? Quem vê a mim, vê o Pai. Né? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai está em mim e eu estou nele. Então, quem vê a mim, vê o Pai. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Pai, que é o próprio Espírito, o Ruach Kadosh, estava no Mashiach, como a palavra revela. Agora vai chegar um dia, irmão, depois do milênio, entendeu? O Criador será tudo em todo. É isso que a revelação mostra. É isso que a revelação diz. Depois do milênio, o Criador será tudo em todo. Dá um exemplo. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz, e convém que reine até que ponha todos os inimigos por debaixo dos seus pés. E o último inimigo a colocar debaixo dos pés será a morte. Aí o texto lá diz, quando, né, a morte for vencida, a Bíblia diz que o mesmo filho vai se sujeitar àquele que a ele deu essa autoridade, deu esse poder, que está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 18. Foi dado para o Mashiach todo o poder no céu e na terra. Então, a Bíblia é bem categórica. Agora, depois do milênio, o Criador será tudo em todo. Por quê? Porque se a gente for analisar lá em Apocalipse, lá disse que a morte vai ser lançada dentro do lago de fogo. Então, se a morte vai ser lançada dentro do lago de fogo, essa morte vai ser a depois do milênio. A depois do milênio que Satanás será solto, que vai haver outra Gog e Magog, que vai haver a rebelião, né? Aí o Criador vai ser tudo em todos. E isso nem todo mundo entende essas coisas. E às vezes vê um homem, um canal simples como esse, falando essas coisas, as pessoas até ficam um pouco assustadas. Mas vamos lá para Apocalipse, capítulo de número 19,
versículo de número 10. É de muita importância esse texto para nós que realmente gosta de estudar um pouquinho as Escrituras. Diz assim: Eu lancei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele disse: Olha, não faça tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Alxa, ou do ungido, ou do rei. Adoro o Criador, porque o testemunho de Alxa é o espírito de profecia. Meu irmão, eu chamo Alxa porque eu acho que esse nome é muito mais propício. Eu chamo Alxa porque esse nome é muito mais elaborado, muito mais colocado, é muito mais perfeito para o Filho do Criador. Pelo entendimento que eu tive lendo o Salmo 22 e lendo o que o Machia pronunciou no Calvário, na estaca, eu creio que o nome do Criador é Yau, e eu creio que o nome do seu filho é Yalcha. Eu creio. Mas respeito também outros irmãos que creem de uma outra forma, porque eu não vou destruir por causa dessas coisas aquilo que o Machia plantou. Vamos lá. Tem gente que fica de mal, não comenta, se você não fala isso, não fala aquilo, agora você não é mais irmão. É tanta ladainha. Vamos lá, o que é que diz aqui? Quando João recebe toda aquela revelação que o próprio Criador, né, através do seu anjo, notificou a João, porque o texto diz claramente, revelação do Filho do Criador, a quem o Criador, né, por meio do anjo, mostrou para João. Tá? Em Apocalipse, capítulo de número 1. Revelação de Yahshua Mashiach, a qual o Criador lhe deu para mostrar a seu servo as coisas que brevemente havia de acontecer. E pelo seu anjo o enviou e a notificou a João, seu servo. Revelação do Filho do Criador, a qual o Criador mostrou, né, a seu servo, quem? João. Por meio de quem? Por meio do anjo. E isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Essas coisas ninguém se preocupa em querer saber. O texto diz claramente: revelação do Filho do Criador, o qual o Criador, por meio do seu servo, né? Por meio do seu, mostrou ao seu servo por meio do seu anjo. A quem? A João, seu servo. Então,